Há um ditado que diz: uma cidade que não conhece sua história está fadada a repetir os mesmos erros do passado. Rio do Oeste, cidade que hoje vive um presente pujante com pleno desenvolvimento, tem em sua história o orgulho de ter dado certo. Presente e passado se misturam, onde gerações vivem em harmonia em uma cidade que respeita os antepassados, vislumbra no presente a esperança de um futuro próspero. O que a gente pode fazer é deixar a imaginação solta para tentar entender o que movia essas pessoas. Nós sabemos que a população italiana que veio para cá veio porque passava fome na Europa. Se não estivesse passando fome, não teriam deixado seu país e vindo para cá. E se estabeleceram inicialmente nas cercanias de Blumenau, Rodeio e esses lados, e de lá procuraram novos locais. Eles tinham um espírito empreendedor muito grande. Foi aí que surgiu toda essa colonização aqui. Hoje muitas pessoas criticam o fato de terem sido derrubadas algumas árvores. Se não tivéssemos derrubado árvores, isso aqui era tudo uma floresta, não teríamos hoje nem Rio do Oeste, nem Taió, nem Salete, praticamente não teríamos cidade nenhuma. Naquele tempo, as regras do jogo eram essas, é abrir clareiras na floresta para estabelecer uma colonização, uma propriedade rural, um comércio, uma cidade. E naquele tempo as pessoas faziam isso tudo a golpe de machado, enxada, não tinha máquinas. Então, a madeira era usada para construir as casas e as pontes. Foi aí que se obrigaram a derrubar alguns pedaços de floresta. Depois disso, tinha que estabelecer o comércio e a madeira servia para atrair recursos financeiros, uma vez que a madeira era exportada e com isso se construíam as cidades. Mais tarde surgiram todos os outros elementos da civilização, que são hospitais, estradas pavimentadas, maquinário, indústrias. Naquele tempo era tudo feito à mão, nós temos que render uma homenagem a esse pessoal que fez tudo à mão. Não tinham parteira, a mulher que queria ganhar nenê tinha que ganhar dentro de casa e rezar para a parteira poder chegar em lombo de cavalo e socorrê-la em tempo. Me lembro que nós, uma ocasião, tivemos que levar de carroça um morto até a cidade de Pastagem, naquele tempo, hoje agronômica, e a carroça quebrou no caminho. Nós tivemos que carregar no ombro o morto de perto de Laurentino até Pastagem, de madrugada, embaixo de chuva. Nada disso acontece hoje. Para estudar, quem quisesse fazer o segundo grau, o ginásio, tinha que fazê-lo em Blumenau ou em Rio do Sul. Tínhamos que ir de carroça até Barra do Trumbudo, pegar o trem, fazer uma viagem de 3 horas de trem para chegar até Blumenau e poder estudar. Não era fácil. Então, Rio do Oeste já existiam, vamos dizer, os índios, como também Taió, essa região que habitavam. Quando eles chegaram aqui em Rio do Oeste, os primeiros colonizadores, né, amigo? Já existia o João e o Manuel Fagundes, que moravam lá próximo à entrada do coisa. Então, havia certos caboclos que já existissem aqui, talvez proveniente de Biguaçu, do litoral, né, reminiscência dos açorianos. Luiz Bertoli, que há muito esboçavam um movimento de novas colonizações, incentivado por Vidal Ramos e motivado pela atividade inspiradora do então vigário de rodeio, Frei Lucínio Corte, com o qual tivera longos diálogos, organizou a primeira expedição de reconhecimento. Inicialmente mesmo, a vinda dos pioneiros, ela veio pelo lado de dentro, aqui pelo lado de cá do rio. E a colonização começou vinda a margem direita rio acima, e se implantaram os primeiros aqui entre Laurentino e Rio do Oeste até a balsa, ali até hoje a chamada Subida Dona Filomena. E ali foi implantado a primeira igrejinha e o primeiro cemitério da comunidade de então de Rio do Oeste, dos primórdios mesmo.
Formada também por Manuel Moratelli, José Franzói, Luiz Girardi, Batista Kamprager, Antônio Fronza, Ângelo Moser, José Largura e Batista Diotti, que aportaram em maio de 1912, na confluência do Rio das Pombas com o Rio do Oeste, razão do primitivo nome Barra das Pombas. Na realidade, eu acho que ele veio para cá um pouquinho por acaso, porque ele sofreu de uma doença de pulmão e aí foi internado em Lages. Naquele tempo os caminhos para Lages eram todos secundários e lá ele fez amizade e conhecimento com alguns tropeiros que passavam aqui pela região com tropas ligadas pelo interior e aí acabou sabendo dessa região aqui, ficou curioso e quando se curou da doença resolveu vir aqui conhecer a região. Depois se organizou com alguns amigos, que todos sabem quem eram, e resolveu fazer uma expedição, fez um negócio com o governo do estado para colonizar e acabou colonizando toda essa região. Começando por Laurentino, Rio do Oeste, depois Salete, antigamente era Rio Ribeirão Grande, e depois Rio do Campo e Santa Terezinha. Quando foi inaugurado aquele monumento na frente da prefeitura ali, né? Então a ideia foi feliz nesse sentido. Não, os três que estão lá representavam um clã, até se dizia Sacra Trinità, a Santíssima Trindade, porque das 9 famílias não é que fosse mais importante, é porque os três vieram por primeiro, assim no sentido de visualizar, descobrir a terra para ir buscar as famílias. O nome Rio das Pombas, por sua vez, surgiu devido ao grande número de pássaros dessa espécie na região. Ali ficou o Rio das Pombas, porque justamente também porque vinha lá de pombinhas, já tinha lá em cima, e depois também porque encontraram esse tipo de pássaro. Então tem até duas versões. Um diz que não é por causa que tinha esse pássaro, é porque já tem um nome de Rio Pombinhas. Mas tem a valada Pombinha para lá de Pouso Redondo. Então se vê que a origem do nome lá também coincidia, alguém já sabia que tinha esse nome. E Pombas aqui porque justamente era um local, Rio do Oeste era um local de muita caça. No final da década de 1920, a então freguesia de Barra das Pombas recebia o nome de Vila Adolfo Konder, conforme documento de 27 de agosto de 1927, que registra a visita do governador Adolfo Konder à Barra das Pombas, Itaió. E em Blumenau, em nome até do próprio império, o Dr. Otto Hermann Blumenau era tipo um cacique. E ele, por exemplo, coordenava até a própria colonização e ele recebeu os primeiros imigrantes italianos também nos acampamentos. Vinham pobres também da região de Trento. Então não vamos entrar nesse pormenor porque que eles vinham, porque lá estavam debaixo do Império Austro-Húngaro. Então o Trentino estava sendo até abandonado. Teve gente que saiu só com a roupa do corpo, ainda chegava em Gênova, roubavam as malas. Depois dos italianos de rodeio, vieram os poloneses e vieram os alemães do sul do estado. Hoje nós temos várias etnias no município, principalmente na região da Serra dos Irmãos e Cabeça d'Anta nós temos os poloneses. Em Santa Luzia e uma parte de Toca Grande, nós temos os alemães que também se estenderam para Papanduva, no município de Presidente Getúlio. Ali há uma preponderância de alemães. Os brasileiros ficaram mais na região de Ribeirão Franzói. E os italianos se espalharam por tudo. Ribeirão do Tigre, Angico, estão espalhados por praticamente todo o município, que ainda é de predominância italiana. Aqui encontraram oportunidade e terras férteis para começar uma nova vida. Além deles, também vieram os alemães que viviam de forma harmonizada na colonização e na construção da nova cidade. Mas a vida na época era uma vida sacrificada, onde não existia
praticamente estradas, era picadão, não existia casas e tampouco material também para a construção das mesmas. Vezes iam buscar um material, umas tábuas, o material assim tinha que ir até Rio do Sul para buscá-lo. Os primeiros até tinham que sair para o comércio buscar uma mercadoria lá fora, que aqui dentro o Rio do Oeste ainda não tinha. Era tudo por via fluvial, tudo pelo rio, né, com canoas, com bateira. Deviam ser meio malucos, porque se largar numa região desconhecida e completamente selvagem, tinha que ter um espírito aventureiro todo especial. De qualquer forma, eles tinham alguma coisa que os movia, que é o que move o homem sempre no sentido do desconhecido, né? Então eles resolveram encarar índios, encarar feras, encarar mata, encarar tudo que tivesse pela frente para abrir uma nova brecha na civilização aqui do Alto Vale. Daí eles vieram, todos colonizadores, e era para ancorar ali. Mas viram ali aquele paredão, não tinha condições. Então eles foram para baixo, que agora foi reformada a casa, que é das mais antigas, que era do Nono Moratelli. Ali começou a verdadeira colonização, seja intelectual, com a irmã Liduína Ventura, irmã Filomena Girardi, e ali, em 1912, em 1913, o Frei Policarpo Di celebrou a primeira missa. Então ali se formou as primeiras cabanas, quer dizer, no meio do mato, né, coberta de sapé, de palmito, e as famílias ficavam em rodeio. Por exemplo, o Manuelotto Moratelli deixou o seu tio Manuelzinho para cá, o tio Máximo, os filhos maiores, né? E junto com os outros começaram a derrubar, fazer rocinha, preparar, que só depois que foram pegar as famílias lá embaixo, né? Logo após a chegada dos primeiros colonizadores à região, deu início também à história da cultura religiosa na região, vislumbrando terras com futuro. E destaca-se a chegada dos franciscanos em 1912, dos salesianos 5 anos depois, em 1917, e dos consolatas em 1939, durando até 1998. Tudo começou, ali tem vários fatores, cada um pode interpretar. Acontece que naquela época, por exemplo, o Rio do Sul, que era a linha mestra que vinha do litoral para Laje, as estradas, então os franciscanos de rodeio, eles serviam esta região de Rio do Sul também para celebrar a missa e tudo, né? Então, sobretudo, o Frei Lucínio e o Frei Policarpo foram dois pedestais, dois suportes fortes. A cultura religiosa, ela era rigorosamente cumprida no pé da letra. Os nossos italianos, mais a origem italiana trouxe da Europa, a cultura, era cultura mesmo, mas era uma cultura obrigatória, quase que a cumprir no pé da letra a religião. A religião, cuja religião era cumprir os preceitos da igreja, de qualquer forma. A chegada dos primeiros luteranos à região na época foi uma afronta, pois a religião católica era a única orientação da população. Que nós éramos aqui, por exemplo, no Café, uma comunidade exclusivamente católica. No decorrer dos anos, apareceu um luterano aqui fora, que era o nosso vizinho. Mas você antigamente não podia ter outra religião, não ser católica, porque só os católicos é que se salvavam, que podiam salvar a alma que iam para o céu, porque os outros iam todos para o inferno. Ali, quando chegou esse luterano, a comunidade entrou em pânico.
parecia que tivesse, lá fora, meu Deus do céu, comare. Eles vão protestantes. Então parecia que tivesse chegado um terrorista. Chegou do terreno na comunidade. Entende? Ali, no decorrer dos anos, a população foi se acostumando. Pouco tempo durou a denominação de Vila Adolfo Conde, pois logo após a Revolução de 1930, este núcleo passou a chamar-se Rio do Oeste. Mas no 30 começou-se a entrar também com o Rio do Oeste, por causa que esse rio vem do Oeste. Mas não era uma coisa oficial. Por ocasião da nova divisão administrativa e judiciária do Estado, consequente à sanção da Lei Estadual número 247, de 30 de dezembro de 1948, a antiga freguesia de Barra das Pombas recebeu oficialmente o nome de Rio do Oeste. No 48 foi criado o distrito Rio do Oeste, que até teve Joaquim Pizeta como o primeiro intendente e tal. Então ali, amigo, foi que praticamente oficializou-se, como dizer, não, agora vamos pegar o nome Rio do Oeste. Porque primeiro era assim, né? A tendência era para Rio do Oeste, já chamava, mas tinha ainda aquele que, vaguzou Las Pombas, o velho, né? Então no 48 eu disse, não, mas então vamos colocar o nome de Rio do Oeste, né? Esse diploma legal criava o distrito de Rio do Oeste e os municípios de Itaió e Ituporanga, no Alto Vale. E havia os distritos que eram descendentes do município. Por exemplo, nós éramos município do Rio do Sul, Rio do Oeste, e Laurentino e outros ali éramos distrito, né? Onde ali se fazia algo que podia ser substituído para não ir tão longe para alguma coisa, alguma documentação, por exemplo, no distrito e não no município, porque antigamente os municípios também eram maiores. Na época, dirigia o município de Rio do Sul o prefeito Venceslau Borini, sendo governador do estado Aderbal Ramos da Silva. Instalado oficialmente a 23 de julho de 1958, foi administrado por Máximo Girardi, prefeito nomeado, que permaneceu no cargo de julho de 1958 até 31 de janeiro de 1959. Então esse ficou no 58 como prefeito interino, nomeado, né? Naquele tempo tinha muita força, inclusive o próprio PSD, porque sabe aqueles partidos antigos era PSD e UDN, né? O que sobrasse então ia um pouco para o PTB, né? Mas eram os dois partidos fortes. Porque as disputas eram sempre entre UDN e PSD. Esses eram dois partidos políticos que disputavam de taco a taco as eleições, uma política ferrenha, mais do que hoje. Antigamente a política era ferrenha, era dura, era ataques, era política assim de vida ou morte. Nesta data, assumiu a direção dos destinos municipais Leandro Bertoli, que tendo sido o primeiro prefeito escolhido pelas urnas populares na eleição realizada a 3 de outubro de 1958, governou até 31 de janeiro de 1964. Me lembro de alguns fatos que aconteceram na época da posse. A prefeitura aqui era tão pobre, meu pai sempre contava, que a prefeitura era tão pobre que quando ele foi assumir não tinha nem uma mesa, nem uma cadeira para ele sentar para começar seus primeiros atos como prefeito. Ele mandou pedir emprestado no bar do outro lado da rua uma mesa e uma cadeira para poder assumir e sentar-se como prefeito na cadeira de executivo municipal. Daí para frente, naturalmente, as coisas eram difíceis. Naquele tempo não havia tratores de esteira,
uma patrola que a prefeitura não tinha dinheiro para comprar, ele comprou do próprio bolso e colocou a patrola a trabalhar por conta dele, e todas as estradas eram feitas à mão. Todas essas estradas, seguindo pela beira dos rios e riachos, eram feitas à mão. Não havia tratores, explosivos muito poucos, então era tudo feito na base da picareta, com turmas e turmas de pessoas. Eu me lembro, eu ainda era garoto, que eu ia com um cavalo levar comida para esse pessoal que trabalhava na vizinhança da cidade. Eu levava a cavalo uma porção de bolsas de comida para eles almoçarem no mato. O Leandro Bertoli foi esse, então, pela votação, o Leandro Bertoli foi o primeiro empossado, né? Prefeitura pobre, nós não tínhamos uma motoniveladora, uma patrola, nós não tínhamos caçamba, nós não tínhamos nada na prefeitura. A preocupação deles era manter também mais ou menos o estilo de onde eles vieram, um pouco da Itália. Então, seja alemães que italianos, era comum, acho que já vinham do Rio do Sul, aquele telhado bem perpendicular, né, pontiagudo, porque no início ficaram meio com medo, também em rodeio aconteceu. Puxa, mas talvez vai dar neve aqui também, porque lá na Europa, de onde a nossa turma veio, é Trentina e Vêneto. Mas se nós pegarmos regiões, por exemplo, calabresas ou napolitana, lá não dá neve lá embaixo. As preocupações deles era isso ali. As famílias que aqui se instalaram na década de 30 iniciaram as construções das primeiras residências, destacando-se aí a arquitetura germânica e italiana. Eles tinham como costume manter as tradições do país de origem. Agora, os alemães, eles tinham aquele estilo de enxaimel, né? Então, com aquele quadro. Mas os italianos também, porque a casa aqui, a influência alemã e italiana, né, se aproximava muito. Então, para reforçar, naquele tempo não havia concreto, tá? Então, eles colocavam aquela viga no meio também, não só para embelezar, como tem em Pomerode, porque também mantinha cimento. Não havia, bem dizer, então era barro, tá? Então, embaixo um suporte muito resistente, que era a característica dele, a base, né, o sustento, canela mesmo, né. Depois eles faziam aquele alinhamento por cima, né, os caibros, tudo coisa resistente. Naquele tempo a madeira estava sobrando mesmo, né. Nós tínhamos umas residências típicas, tipo enxaimel, uma mistura de enxaimel com, acredito, uma arquitetura do norte da Itália, que nós temos até hoje no outro lado da rua Manuel Moratelli, uma das primeiras residências que estava abandonada, agora foi recuperada por uma família da cidade, foi recuperada lá e é um dos exemplos de como eram as primeiras casas. Há outras parecidas também. Depois a coisa evoluiu, todo mundo queria ser moderno e infelizmente achavam que as tradições não eram interessantes, passaram a querer se modernizar. Mas ainda existem alguns resquícios de algumas casas antigas dessas que eram feitas com tijolos à vista e com madeira atravessada, tipo enxaimel, né? Madeira, vigas aparentes. O arquiteto, que se chamava naquele tempo projetista, é o mesmo que projetou a igreja, então ele projetou esta casa também, como projetou outras casas da família. Ele se chamava Simão Gramlich, era um morador de Blumenau, e aqui por perto acho que não havia arquitetos disponíveis nem engenheiros. Depois o Colégio das Freiras, esse foi projetado por um engenheiro italiano que morava em Rio do Sul,
chamado Gino Delotto. Eu era garoto e ia buscá-lo de carro às vezes para vir acompanhar as obras do Colégio das Irmãs, que hoje é Colégio Expedicionário Mário Nardelli. Mas tudo isso foi feito carregando as coisas no ombro. O desenvolvimento econômico na época era baseado na agricultura, no plantio de milho para subsistência e fumo. Tinham a natureza como a base de tudo. Criavam animais e o gado de leite como uma das principais fontes de alimentação. Eles cultivavam então o tabaco, o milho, o aipim, batata, criavam assim para a sobrevivência mais galinhas, porcos, vacas. E para o comércio, geralmente, alguns mais favorecidos pelas terras planas, eles cultivavam arroz também, mas que não é toda a propriedade que, na época, principalmente, cultivavam o arroz, porque o arroz, na época, não existia máquinas para fazer terraplenagem. Só onde era plano que você fazia umas arrozeiras, senão fazia tudo a carinha da mão. Dali tirava-se leite, que por sua vez faziam laticínios, garantindo o sustento das famílias e não deixando para trás, é claro, a polenta. A vaca era meia vida numa família. Então o leite servia para tudo. Em pobres, né? Então a polenta, que naquele tempo a polenta era gostosa, de parolo, farinha grossa. Daí começaram a levar queijo para fora. Aí, em contrapartida, eles vinham o sal de Itajaí, né? De lá, os tropeiros traziam charque para baixo e tá. De baixo vinha sal ou vinha trigo que eles traziam daqueles navios precários, né? E foi assim, pouco por vez, até que Rio do Oeste depois começaram a montar, né? Primeiras tafonas, eram secos e molhados, dizia, aquelas vendas antigas. Então a gente ia lá, encontrava tudo. Encontrava gasosa, pinga, não tinha aquela Coca-Cola assim, mas tudo era farinha de polenta, farinha de mandioca, eles faziam em casa. Todo mundo, tipitim que eles diziam, né? E ia embora. Além do que era produzido em casa, os colonizadores começaram a negociar produtos industrializados, como o sal, a farinha e o café. Os primeiros comércios tinham o chamado secos e molhados, onde o comércio botava lá, vendia um pó de café, vendia 1 quilo de açúcar, vendia 1 quilo de trigo, vendia 1 quilo de linguiça, vendia a querosene, porque toda a luz era querosene. Então eles pegavam produto, tinha quem fazia também o transporte, tipo uma fluvial. Então ia comprar, então eles negociavam produto, por exemplo, no Schroeder, no Rio do Sul, que era muito forte, fazia permuta. Lá eles pegavam, suponhamos, o produto daqui, trocava com lá, ou vendia, recebia um dinheirinho e ia levando desta forma. E os primeiros agricultores, então, quando chegaram aqui, eles sabiam disso aqui, né? Até teve casos de rodeio, Rio dos Cedros, que vieram morar aqui, quando viram que as enchentes se repetiam, porque houve anos de ter até 8, 9 enchentes pequenas num ano. Então os agricultores plantavam a lavoura, tudo de repente vinha uma enchente. A região do Alto Vale é cortada por grandes rios da bacia hidrográfica do rio Itajaí. Apresenta belas paisagens em seu entorno, porém o mesmo rio, que foi via de acesso aos primeiros colonizadores da região, também foi um grande vilão da cidade de Rio do Oeste. Grandes enchentes marcaram as vidas dos rioestenses. Mas o que marcou muito as enchentes de Rio do Oeste, a mais marcante, evidentemente, foi a de 1983. Essa foi terrível.
porque a cidade ficou 26 dias embaixo d'água, sem luz, sem telefone, sem comunicação de espécie alguma. Só depois que os helicópteros apareceram, depois de muitos dias, é que a gente passou a ter algum tipo de socorro. Mas foi terrível. 83 foi muito marcante. Em 83 não havia, as pessoas fugiram para os morros, porque infelizmente a maioria da população ainda morava na Baixada. Subiram para a casa dos amigos, ficavam 15, 16 pessoas numa casa, sem alimento, sem luz, sem ter onde buscar. Eu me lembro que, como eu tenho uma fazenda perto daqui, eu e o empregado, nós matávamos. Quando eu voltei, que eu fiquei os primeiros dias, eu estava fora. Mas quando eu voltei, nós matávamos cada 2 dias uma vaca e trazíamos de canoa a carne dessa vaca e distribuíamos aqui no pé do Morro da Igreja para o pessoal mais necessitado. Tinha muita gente no Morro da Igreja e aí nós distribuímos pedaços de carne para a população. Não havia socorro, não havia comunicação, não havia nada. Por exemplo, em 1911, antes da colonização de Rio do Oeste, houve aquela grande enchente. Talvez ela não foi como a do 83, mas só que naquela época ela era grande porque havia mato que ocupava espaço. Anos atrás, né, amigo, então uma enchente às vezes não se formava tão rápido que nem hoje, porque dava uma tromba d'água em Rio do Campo, até que a água chegasse aqui, então muito mato e tudo. Hoje em dia não, nós temos tudo, a destruição, o próprio rio, um exemplo, por exemplo, aqui na gruta da Toca Grande, aí nós tínhamos um dos maiores poços de profundidade dos rios. Hoje está aí cheio de areia, nós tivemos muitas já em 1840, 1870 e assim por diante. Agora, aquelas que se destacaram muito foi aquela de 1911, né? Aquela de 1983, a de 1984 e esta de 2011. E praticamente esta de 2011, ela ficou aquém, poucos, talvez 1 metro de diferença. Essa do 11, mais ou menos equilibra aquela do 84. Só que eu acredito, né, amigos, que essa do 11, do ano retrasado, ela trouxe muita destruição, porque hoje em dia há mais população ribeirinha, e ela nos pegou de surpresa. João Ferrari, um morador da região, em uma de suas caçadas na década de 1922 e 1923, se embrenhando no mato adentro, acabou descobrindo a gruta. Mesmo com a descoberta, o local não foi explorado. Tão somente na década de 50 iniciou o uso impulsionado com o advento da igreja. A presença dos padres da Consolata aqui, isso se desenvolveu muito, porque primeiro tinha o Morumbi, que ainda tem a capela. Isso foi lá pelo 1938, 39. A Gruta do Tigre, o Morro do Morumbi, seus vales e suas cachoeiras destacam-se no cenário natural, enaltecendo suas belezas naturais. E há pouco tempo foram descobertos na Gruta do Tigre vestígios de antigas civilizações indígenas. Uma ossada foi encontrada no local, despertando a curiosidade da imprensa e de historiadores da região. As pessoas começaram a visitá-la por curiosidade, depois os padres começaram a atrair o lado religioso das pessoas para lá, colocaram imagens e aquilo se tornou um pouco um ponto turístico e um pouco um ponto de romaria. No lado estava o Morro do Morumbi, onde os padres fizeram uma capela bem no alto de um cocuruto, e ali as pessoas iam fazer as procissões todo ano, no dia de Nossa Senhora Aparecida, faziam procissões entre o Morro do Morumbi e a Gruta do Tigre. Hoje a Gruta do Tigre é mais uma atração turística que religiosa, mas também tem um lado religioso. A Gruta do Tigre,
além do turismo de aventura pelas trilhas em meio à mata nativa, também serve para o turismo religioso. Missas são realizadas em uma capela muito frequentada por visitantes de todos os lugares do Brasil. Então vamos fazer uma festa dedicada que não havia no Brasil, como a Festa Nacional da Polenta, e também para levantar esse astral. Rio do Oeste, no ano de 1985, realizou a primeira festa estadual da polenta, que neste momento serviu como meio para trazer alegrias ao povo que acabara de superar duas grandes cheias nos anos de 1983 e 1984. Então pensou-se também que a originalidade da nossa alimentação, tem vários tipos, macaronada, mas é a polenta, porque o Trentino, do norte da Itália, é que modificou o sistema de polenta. Esse sêmen da farinha já era usado na China e tudo, mas porque era comida rápida. Eles eram pobres, não podia se sofisticar. Logo após este primeiro evento, a cidade se tornou uma referência na preservação da cultura italiana no Alto Vale do Itajaí. O destaque da festa, além das atrações artísticas e culturais, fica por conta da tradicional polenta gigante, que atrai turistas de todas as partes do país, que presenciam o tombo da polenta gigante com cerca de 1.200 quilos. Ah, sim. A turma vem de longe só para tirar a polenta, de quando me cantava o coral, né? La bella polenta se pianta così, né? Tudo, né? É lindo aquilo. Então é um turismo, né? É uma coisa antiga, uma coisa que era, né? Para manter toda essa cultura viva, grupos tradicionais foram formados na cidade. Além do resgate histórico, passam de geração para geração costumes, tradições, folclore e principalmente a alegria tão marcante na vida dos descendentes europeus. Nas escolas não é diferente. As histórias do município, as tradições folclóricas e características são lembradas em sala de aula. Como é que começou a história do Rio do Oeste? Rio do Oeste era um lugar onde não havia pessoas, não morava ninguém. Era um lugar onde tinha algumas pessoas que habitavam, mas eram os índios, somente os índios, né? Aí começou a história. Que vieram algumas famílias lá da Itália, né? Vieram algumas famílias que vieram da Itália, vieram para Nova Trento e depois acharam um caminho e vieram para a cidade de Rio do Oeste, aonde eles começaram a colonização. Como é que se começou a colonização do Rio do Oeste?
eles começaram a construir casas, começaram a abrir estradas, né? Começaram a construir as comunidades, começaram a criar as igrejas, o seminário, né? As escolas. Os alunos aprendem desde cedo a importância da história de Rio do Oeste. É a garantia de que as lembranças se tornem referência no futuro, trazendo com elas o que o tempo insiste em esquecer. O Rio do Oeste ele tem uma história muito bonita e eu acredito que essa história ela não pode ser deixada de lado, ela tem que ser repassada. E nós, como professores, tendo os filhos dessa história em nossas mãos, a gente tem a obrigação de repassar essa história e de valorizar a cultura, toda essa cultura que o Rio do Oeste tem do povo colonizador, de quem colonizou, de quem começou essa história, de quem construiu essa cidade, que é de um povo acolhedor, um povo de luta, né, que passa por dificuldades, mas que não desiste nunca e que está sempre em busca do melhor, né? E como escola, enquanto escola, eu acredito que é a nossa obrigação de fazer esse resgate, de fazer com que isso volte, de fazer com que os nossos alunos conheçam as origens das famílias que colonizaram, conheçam a origem deles mesmos e façam essa relação entre a família dos colonizadores e a origem das suas famílias. E também se sintam parte dessa história, né? Rio do Oeste, cidade da amizade, seja pela simplicidade do povo e também pela forma acolhedora que recebe os que visitam a terra, evidenciando o alto nível de qualidade de vida saudável e apresentando-lhes uma cidade que se transforma a cada dia, tornando-a uma das mais belas da região. Connect Mídia, comunicação de resultado.